Presta atenção. Tem algo na sua vida que você ainda não percebeu. E isso pode ser exatamente o motivo pelo qual suas orações não estão funcionando. Não é falta de fé. Não é porque Deus não está te ouvindo. É porque você foi ensinado a orar do jeito errado. E eu sei que isso pode parecer forte. Mas fica comigo até o final, porque o que você vai entender aqui pode mudar completamente a forma como você fala com Deus. E principalmente, a forma como a sua vida responde a você. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes você já orou e logo depois sentiu dúvida? Como se algo dentro de você dissesse: será que isso vai acontecer mesmo? Quantas vezes você pediu, mas por dentro já estava preparado para o pior? Essa é a chave. Porque existe uma diferença brutal entre orar com palavras e orar com convicção. A maioria das pessoas ora, mas continua pensando como quem não acredita. E aqui está o ponto que quase ninguém entende. Você não vive aquilo que você pede. Você vive aquilo que você acredita. E é exatamente por isso que duas pessoas podem fazer a mesma oração e só uma ver resultado. Agora segura isso. Existe um tipo de oração que não depende de repetir palavras bonitas, nem de falar alto, nem de ficar horas ajoelhado, mas sim de algo muito mais profundo. Uma oração que acontece dentro da sua mente. Uma oração silenciosa, constante, que molda a sua realidade sem você perceber. E foi exatamente isso que grandes pensadores entenderam. Inclusive Napoleão Hill. Ele percebeu que pessoas de alto nível tinham um padrão invisível. Eles repetiam pensamentos com tanta intensidade, com tanta emoção, que o cérebro começava a aceitar aquilo como verdade. E quando a mente acredita, a vida começa a responder. Agora junta isso com o que já foi ensinado há milhares de anos. Se creres, verás. Percebe? Não é ver para crer. É crer, até ver. E aqui entra algo que pode te incomodar. Mas é necessário. Talvez o problema nunca foi Deus não responder você. Talvez você nunca acreditou de verdade no que pediu. Agora fica comigo, porque na próxima parte eu vou te mostrar exatamente porque a maioria das orações trava a própria vida. E o erro invisível que você pode estar cometendo todos os dias sem perceber. Mas antes de continuar, se isso já fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu vou mudar minha forma de orar. Isso não é só comentário. É posicionamento. E quando você se posiciona, tudo começa a mudar. Continua comigo. Agora presta muita atenção nisso. Porque aqui está o erro que está travando a maioria das pessoas. E quase ninguém percebe. Você ora, pede, fala com Deus. Mas logo depois, volta a pensar exatamente do mesmo jeito. Volta para a dúvida. Volta para o medo. Volta para a insegurança. E é aqui que tudo trava. Porque enquanto a sua boca pede uma coisa, a sua mente está afirmando outra. E sabe o que isso cria? Confusão. E a realidade não responde à confusão. Ela responde à direção. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se tudo o que você pensa durante o dia se tornasse realidade, sua vida melhoraria ou pioraria? Porque é exatamente isso que está acontecendo. Você pode até não perceber, mas sua mente está orando o tempo inteiro. Quando você pensa, não vai dar certo, isso é uma oração. Quando você sente medo constante, isso é uma oração. Quando você imagina o pior cenário, isso também é uma oração. E aqui entra algo muito forte. A sua mente é como um altar. E esse altar nunca está apagado. A questão é: o que você está oferecendo nele todos os dias? Dúvida,
Ou fé? Medo? Ou confiança? Reclamação? Ou gratidão? Agora entende isso de uma vez. Você não ora só quando fala com Deus. Você ora com o que você pensa, o que você sente, o que você repete todos os dias. E foi exatamente isso que Napoleão Hill entendeu de forma prática. Ele chamava isso de autossugestão. Mas na prática, isso é oração mental. Ele escrevia exatamente o que queria. Lia todos os dias, de manhã e antes de dormir. E repetia como se já fosse real. Mesmo sem ver. Mesmo sem prova. Mesmo sem garantia. E com o tempo, a mente dele começava a acreditar. E quando a mente acredita, o comportamento muda. E quando o comportamento muda, a vida muda. Agora olha o nível disso. Você não precisa esperar sentir fé para começar a agir com fé. Você cria fé pela repetição, pela decisão, pela disciplina mental. Agora deixa eu te confrontar um pouco. O que você tem repetido todos os dias? Você acorda dizendo: eu sou guiado, eu sou forte, eu vou vencer. Ou você acorda já cansado, já preocupado, já esperando o problema? Porque se você começa o dia no negativo, você já começou orando errado. Mas calma. Porque agora vem a parte mais importante. Na próxima parte, eu vou te mostrar como transformar sua rotina em oração, sem precisar ficar horas orando. E o método simples que reprograma sua mente em poucos dias. E isso aqui, se você aplicar, já muda o seu resultado. Mas antes, faz uma coisa agora. Comenta aqui. Minha mente é um altar. Escreve isso. Porque quando você declara, você começa a assumir controle. E quem assume controle da mente, muda o destino. Agora presta atenção. Porque não adianta só entender, se você não souber aplicar. E a maioria das pessoas erra aqui. Elas se emocionam, sentem algo forte, mas no dia seguinte, voltam pro mesmo padrão. E é por isso que nada muda. Então agora eu vou te mostrar um método simples, mas extremamente poderoso, para transformar a sua mente em uma oração constante. E não, você não precisa ficar horas ajoelhado. Você precisa de consistência. Antes de pegar o celular, antes de falar com qualquer pessoa, faz isso. Para por alguns segundos. E diz: obrigado, Deus, por mais um dia. Hoje eu sou guiado. Hoje eu vou vencer. Simples assim. Isso já alinha sua mente. Porque quem começa o dia com gratidão não começa no modo sobrevivência. Agora isso aqui é forte. Todos os dias, você vai declarar em voz alta quem você está se tornando, mesmo que ainda não seja realidade. Fala assim: eu sou disciplinado. Eu sou focado. Eu sou próspero. Eu sou guiado por Deus. No começo pode parecer estranho, mas com repetição, sua mente começa a aceitar. E quando aceita, você começa a agir diferente sem perceber. Fecha os olhos por 2 minutos. E imagina sua vida dando certo. Mas não é só ver. É sentir. Sente como se já fosse real. A paz. A segurança. A vitória. Isso ativa uma parte da sua mente que não sabe diferenciar imaginação de realidade. E isso é poderoso demais. Agora presta atenção nisso. Porque isso separa quem fala de quem realmente muda de vida. Você precisa agir. Não adianta orar por oportunidade e não se mover. Não adianta pedir mudança e continuar nos mesmos hábitos. Quer um exemplo simples? Quer prosperidade? Organiza sua vida. Quer evolução?
Começa hoje. Quer resultado? Faz o que precisa ser feito. Isso é oração em ação. Verdade que poucos aceitam. Deus não responde só ao que você fala. Ele responde ao que você faz com o que você falou. Agora eu quero te fazer uma pergunta forte. Qual é a atitude que você vai tomar hoje? Para provar que acredita na sua oração? Pensa nisso. E escreve aqui nos comentários. Pode ser simples, mas tem que ser real. Porque na próxima parte, eu vou te mostrar algo ainda mais profundo. Porque algumas pessoas oram com fé, e mesmo assim desistem. E o que acontece no tempo de espera que ninguém entende. E isso aqui é o que separa quem começa de quem realmente chega lá. Agora para tudo, e escuta isso com atenção. Porque é aqui que quase todo mundo perde. Não é no começo. Não é na motivação. É no meio do caminho. É quando nada acontece. Você começa bem. Ora. Declara. Acredita. Mas passam dias. Semanas. E nada muda. E é exatamente nesse momento que a dúvida entra. Pensamentos como: será que isso funciona mesmo? Será que Deus me ouviu? Será que é para mim? E pronto. A pessoa desiste. Mas o que ela não entende é que esse momento tem um nome: o teste da fé. E esse teste separa dois tipos de pessoas: os que só querem resultado e os que estão prontos para viver a transformação. Agora guarda isso. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Enquanto você acha que nada está acontecendo, tem coisa sendo alinhada no invisível. Mas existe uma condição. Você precisa permanecer. E aqui está o problema. A maioria das pessoas ora hoje e amanhã já está duvidando. Ora com fé e logo depois cancela tudo com medo. É como plantar uma semente e todo dia arrancar para ver se cresceu. Nunca vai dar fruto assim. Agora deixa eu te perguntar com sinceridade. Você está disposto a continuar, mesmo sem ver resultado imediato? Porque é isso que prova a fé. Não é quando tudo está dando certo. É quando nada ainda mudou. E tem mais. Esse tempo que você chama de demora, muitas vezes não é atraso. É preparo. Porque pensa comigo. Se você recebesse hoje tudo o que pediu, você estaria pronto para sustentar? Ou isso viraria problema na sua mão? Muita gente pede prosperidade, mas não sabe administrar. Oportunidades, mas vive na procrastinação. Mudança, mas não quer mudar hábitos. E aí não adianta. Porque não é só sobre receber. É sobre sustentar. E isso muda tudo. Agora uma chave forte. Enquanto você espera, Deus trabalha em você. Ele ajusta sua mente. Fortalece sua disciplina. Remove coisas que te travariam lá na frente. Ele te prepara. Então, ao invés de perguntar: por que ainda não aconteceu? Começa a perguntar: o que eu preciso me tornar para estar pronto? Agora faz isso. Comenta aqui embaixo: eu continuo crendo. Escreve isso. Porque isso não é só um comentário. É uma decisão. Agora, eu quero que você pare por um momento. Respira fundo. Porque isso aqui não é só mais um final de vídeo. É um ponto de decisão. Depois de tudo que você ouviu, você tem dois caminhos: voltar a viver do mesmo jeito, pensar da mesma forma e continuar tendo os mesmos resultados. Ou assumir o controle da sua mente e começar a viver de forma diferente a partir de agora. Porque agora você já sabe. Você não vive o que pede. Você vive o que acredita. E mais do que isso, você vive o que pratica todos os dias.
Então presta atenção. A partir de hoje, a sua mente não é mais um lugar bagunçado. A sua mente é um altar. E tudo que você pensa, sente e repete é uma oração. Agora eu vou te guiar em algo diferente. Não é uma oração comum. Não é para você só ouvir. É para você sentir. Se puder, fecha os olhos por alguns segundos. E repete isso dentro de você. Senhor, hoje eu decido parar de duvidar. Eu não quero mais viver como alguém que pede, mas não acredita. Eu escolho confiar. Mesmo sem ver. Mesmo sem sinais. Mesmo quando tudo parece parado. Eu continuo. A partir de hoje, minha mente será alinhada com fé. Meus pensamentos não serão mais de medo, mas de direção. Minhas palavras terão peso. Minhas atitudes terão propósito. Eu não vou mais esperar a vida mudar. Eu vou me posicionar. Eu sou guiado. Eu sou forte. Eu sou disciplinado. Eu estou me tornando quem eu preciso ser. E mesmo nos dias difíceis, eu escolho continuar. Porque eu sei que enquanto eu ajo com fé, o Senhor se move com poder. Amém. Agora sente isso. Porque talvez lá fora ainda não mudou. Mas aqui dentro, já começou. E é assim que toda transformação começa. Se esse vídeo falou com você de verdade, faz isso agora. Comenta. Minha mente é um altar. Escreve isso. Isso não é só comentário. É compromisso. E mais uma coisa importante. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Porque às vezes, uma única mensagem pode mudar completamente o rumo de uma vida. E se você quer continuar evoluindo, aprendendo a controlar sua mente, fortalecer sua fé e criar uma vida diferente, se inscreve no canal. Porque aqui, você não vai só ouvir motivação. Você vai aprender a se transformar. Nos vemos no próximo vídeo. E nunca esquece, você já começou a mudança.